Ela é de Peixes, assim como eu, tem 33 anos, estudante de veterinária, juntou suas escovas recentemente com o atual namorado, tem um gosto musical eclético, é fã do RBD, seu maior hobby é brincar com seus gatinhos, que fofa. Já trabalhou como caixa, recepcionista, auxiliar administrativo, telemarketing, entre outros. Atualmente é professora de polidense e youtuber. Seu maior ponto forte é a criatividade e o maior ponto fraco é a insegurança. Ela odeia chiclete e adora sonhar quando dorme. Seu maior sonho é viralizar na internet e ficar famosa. Ela leria mente se pudesse e sua frase preferida é: o único modo de fazer um ótimo trabalho é amar aquilo que se faz. De Steve Jobs. Estou falando aqui de Luana Felício. Seja bem-vinda, Lu. Obrigada, adorei o convite, estou muito feliz e animada. Bora lá. Ah, que bom. Então, vamos colocar aí o papo em dia, hein? Vamos começar. Me conte sobre suas raízes, como foi sua infância, sua família, as amizades, escola. Olha, eu fui uma criança bem problemática, na real, que eu fui bem atentada. Não era uma menininha muito princesinha, não. Eu era mais de ficar brincando com os moleques. Mas em que sentido você diz? De ficar brincando com os moleques. Não era muito menininha, não. Você era daquelas que sentava no fundão? Atentada. Fazia a bagunça? A bagunceira, atentada. E seus pais? Eram Então. muito chamados na escola? Ah, não, até que não. Eu era atentada, mas acho que na hora certa Não eu chegava sabia... na diretoria? Não era muito de ir pra diretoria, não. Mas eu era mais de fazer bagunça, ficar conversando, enchendo o saco dos outros. Você é filha única? Sou filha única, por parte de mãe. Meu pai tem uma galera aí. Mentira, ele tem mais uma menina, que é mais nova do que eu. E tem um filho mais velho, que eu não sei quantos anos ele tem, não. Não tenho muito contato. Sua mãe separou do seu pai há muito tempo? Foi um rolo, na real. O meu pai, eu acho que ele era casado. Acho que meu pai era casado. Ele se separou da mulher dele, conheceu minha mãe. Aí eles tiveram um tererê ali. Aí eles se separaram, meu pai voltou pra ex-mulher dele. Depois largou ela de novo e voltou pra minha mãe. Então, teve esse babado aí. Pra isso aconteceu com sua mãe grávida de você ou não? Foi Não, eu já depois? tava com 2 aninhos. Aí ele voltou pra ex. Aí depois largou, voltou pra minha mãe. E tá assim até hoje. E aí ela te criou sozinha? Ele foi bastante presente na minha vida, mas eu sempre morei com a minha mãe, com a minha bisavó e com a minha avó. Sua bisa é viva ainda? Tá viva ainda, 102. Sério? 102. Olha, que coisa linda! E tá inteiraça. É esperta ainda? Super esperta, ela faz tudo sozinha, come, anda, tudo ela faz sozinha. Tá começando a ficar um pouquinho confusa agora, com 102. Nossa, que legal. E escola? Você estudava em escola pública, particular, era o quê? No começo, eu estudei em escola particular, eu acho que até a 2ª série, aí depois eu fui pra pública. Aí que eu desandei. Normal, né? E aí, aconteceu algum fato, assim, né, que você lembre na sua infância, na escola? Algo assim que você recorda, que, tipo, meu, isso daqui nunca mais vou esquecer. Então, a época da escola, eu acho que eu bloqueei muitas memórias daquela época, porque eu não consigo me lembrar muito Você pode dessa não fase. lembrar, mas geralmente as pessoas que aprontam muito na escola, a gente lembra, né? Na real, uma lembrança que eu tenho forte é de que eu tive um relacionamento abusivo. Gente, eu tinha 12 anos. Eu tive um relacionamento abusivo. Na infância. Eu tinha 12 anos. Mas você se deu conta disso lá atrás ou agora? Assim, Não, depois de agora madura? Que eu fui entender, Depois que você eu viu era uma que tonta. estava. Eu tinha 12 anos, foi meu primeiro namoradinho. Era um namoradinho de dar uns beijinhos só. E ele me batia, gente. Puxava meu cabelo, me empurrava na quadra. E eu lá, tonta, apaixonadinha. E você fazia o quê? Fazia nada. Apanhava só. Gente. Mas, tipo, você não chorava? Não ia contar pros seus pais? Não, nada? não. Nada? Nada. Minhas Aceitava amigas ainda e falam, pronto. Luana. Ai, gente, ele é meu namorado. Não, eu era muito tonta. Eu não entendia. Mas foram vários namoradinhos ou foi um?
Então, que foi assim, meio tóxico? Sim. Só foi ele, só. E depois de velha, a gente conheceu alguns, né? Mas você teve outros? Eu tive Namoradinhos, vários. assim? Eu tive vários. Eu era Namorava tentada. mesmo? Dava beijinho ou só bitoquinha? Não, assim, eu tive namoradinhos lights até os 18. Depois dos 18, aí foi uns namoros sérios. Mas E como seria? O que é namoro light? era só uns beijinhos, passeiozinho, assim. Ficar. Mas a gente ficava sério. Era tipo... Era uns namorinhos longos. Que não acontecia nada. Dó. Nossa, eu lembro de um... Não chegou a ser namoradinho nem nada, mas eu fiquei apaixonada por um menino durante 4 anos. Acho que foi no ensino fundamental 1. 4 anos. Eu gostando dele, ele gostando de mim, mas a gente nunca chegou um no outro. Foi tipo assim, todo mundo, até toda a sala, assim, já sabia, né, que a gente gostava um do outro, mas ninguém chegava em ninguém, assim. A gente continuou só gostando um do outro durante 4 anos. Isso você tinha Nunca quantos rolou anos? nada. Ele era Leandro, o nome dele, eu ainda lembro, Leandro. Mas nessa época a gente é meio bobinha mesmo, né? Olha, em questão assim de paquerinha, de relacionamento, eu acho que eu nunca fui boba, não. Mas você não Nunca. chegou no boy. Ficaram ali só se gostando e ninguém deu a primeira... Eu sabia exatamente o que era certo e o que era errado, assim, nunca fui bobinha, inocente, não. Eu fui muito inocente. Eu fui bastante. Pelo visto, você sofreu muito, né? Agora não, agora eu aprendi, né? A gente apanha tanto que uma hora aprende. E como que é sua relação com a sua mãe, com o seu pai? Então, eu tenho uma relação muito boa com os meus pais. Meu pai, ele... A gente sempre tive uma relação boa com ele, só que ele sempre morou longe, tipo, no interior. Ou ele vinha de vez em quando me visitar. Mas é isso. Eu converso bastante com ele, eu sou bem ligada ao meu pai, mas a gente não tem muito contato. Minha mãe, eu vivi a vida inteira com ela. Até recentemente, antes de juntar as escovas, eu tava morando com ela e a gente se dá bem. É aquilo, né? Mulheres morando na mesma casa, às vezes é um pouco caótico, apocalíptico. Só mulher, né? Você, Só sua mulher. mãe E minha sua bisa, que bisa. também é apocalíptica. E a também. sua avó? E a Minha sua avó, ela faleceu, eu tinha 10 anos. Ela faleceu cedo. Mãe da sua mãe. Mãe da minha mãe. A sua bisa é mãe Da mãe sua mãe? da mãe da minha mãe, Nossa, que legal. Aí, como era a casa das mulheres, era sempre um caos. Mas, no geral, a gente sempre se deu muito bem. Mas como você é em casa, assim, em casa? Em que Você é sentido? muito territorialista, muito autoritária, bagunceira? Então, eu não era. Eu comecei a ser agora. Depois que eu juntei as escovas de dente, eu virei mãe. Mãe postiça, né? Que o meu boy, ele tem um filho que tá com 7 aninhos. Só que quando a gente começou a namorar, ele tinha 2 anos e meio. Então, tipo, ele acostumou muito comigo. E agora eu tô fazendo meu papel de mãe. Então, tipo, eu tô dando bronca, tô mais organizada, porque a gente tem que dar o exemplo. Mas eu sempre fui meio bagunceira em casa. Interessante. Agora que tô Mas mudando minha postura. vamos falar disso mais pra frente, agora não. Tá. Mas é interessante. Bom você ter tocado nesse ponto aí. E as suas amizades, Lu? Assim, você tem alguma amizade de infância? Tipo, você começou na infância até hoje? Dura essa amizade ou não? As amizades da escola não tenho contato. Mas as meninas que moravam na mesma rua que eu converso com elas até hoje. E a minha melhor amiga é de quando ela nasceu, né? Que ela é mais nova do que eu. Mas desde que ela nasceu, a gente é super grudada uma com a outra. E eu tenho poucas amigas. E ela é, tipo, a mais especial. Letícia, beijo pra você. No bairro que eu morei, né, até os meus 26, 27 anos lá, com meus pais e tudo mais, tem bastante amizades, assim, que da infância, do colegial e tudo mais. A gente tem, eu lembro, né, porque hoje em dia eu não mexo tanto mais no Facebook, mas eu lembro de um grupo que o pessoal fez da escola lá também, tem um grupo da escola e tudo mais, assim, bem bacana. Mas, assim, a amizade, de manter a amizade, assim, a gente conhece, a gente interage ali nas redes sociais, né? Pouco, mas, assim, de trazer em casa, de rever,
da infância, eu acho que eu não tenho, não. Ninguém, assim, tão próximo. A ponto da gente ficar combinando coisas, assim. E também não tem. Não, é só a Letícia mesmo, que é de pequenininha. Ah, não, eu tenho, assim, olha eu errando, esquecendo de uma amiga, olha eu, super errada. Eu tenho uma melhor amiga também, é as duas. Só que essa a gente cresceu juntas, só que ela foi morar no interior, depois foi pra fora do país. A gente tem uma ligação muito forte quando a gente se encontra, mas a gente não conversa muito, não sei por quê. A gente, quando ela vem pra cá, pra São Paulo, a gente se vê, é super legal, mas no geral a gente não conversa muito não. Mas ela é uma super amiga também. A Rayane, falei o nome de uma, tem que falar o nome das duas. Você já brigou na escola? Já. Eu já apanhei na escola, né? Já apanhou na escola? Já. Tinha umas meninas que eram não sei explicar, elas implicavam bastante comigo. Me empurraram em cima das carteiras da escola, aí elas se juntavam Mas era pra querer me constante bater. isso? Era constante, muito frequente ou não? Isso foi mais entre a 6ª e 7ª série. Nos outros anos implicavam um pouco comigo, mas não apanhei, não. Mas era a mesma pessoa? Marcando em cima? Eram umas não? 3 meninas bem específicas, assim. E aí você apanhou por quê? Você lembra? O motivo eu não lembro. Mas é que elas implicavam comigo, não sei, não gostavam de mim, arrumava motivo pra querer me bater. Ai, gente, eu era tão quietinha, tão na minha, que... Eu sempre fui meio tonta, então, tipo, às vezes eu apanhava e nem sabia por quê. Era muito besta. Era muito bobinha. Não, eu era muito na minha, era muito tranquila, assim. Então, nunca arrumei briga na escola, nem nada, assim. Nunca aconteceu assim, nenhum episódio do tipo. Eu acho que as minhas tretas mais era por implicância mesmo. Eu nunca dei muito motivo, assim. Mas, e me conta, Lu, como é que foi crescer longe do seu pai? Tá. Como Teve que uma época que ele ficou afastado mesmo. Eu acho que foi quando ele voltou pra ex-mulher dele. Eu sei que ele ficou 2 anos longe, ele não foi me visitar, ele sumiu. E quando tinha Dia dos Pais na escola, que a gente tinha que fazer o presentinho pro pai, eu não sei porquê, eu não lembro quantos anos eu tinha, eu era bem pequena. Eu não sei porque eu falava que eu não tinha pai. Eu falava, meu pai morreu, eu não tenho pai. Eu não sei de onde que eu tirei isso. Minha mãe não falou isso, minha mãe nunca tentou colocar meu pai contra mim. Mas eu acreditava que meu pai tinha morrido. Porque ele sumiu de repente. Mas. Você ficou muito tempo assim, sem Foi ver, uns sem 2 notícias, anos. Foi sem uns 2 nada? anos. Sem ter Ai, contato com nessa ele. época você falava que ele tinha morrido. E que eu falava que ele tinha morrido. Porque eu não entendia. Eu era novinha, pequenininha. Quantos Aí anos? depois Você que lembra a ele... idade, Não mais ou lembro. menos? Eu era bem criancinha mesmo. Eu não lembro a idade. Mas eu era bem pequenininha. Aí eu tinha isso. Eu achava que meu pai tinha morrido. E eu falava isso na escola. E como Não, era não assim, tenho chegar, pai. por exemplo, agora que teve recentemente, né? Dia dos Pais. Como que era o Dia dos Pais? Então, como eu sempre morei longe dele, eu sinto falta dele no geral, né? Eu sinto bastante saudade dele, mas eu não sofro, assim, no Dia dos Pais, né? Eu mando mensagem pra ele, ligo pra ele, a gente se comunica, mas eu não sofro, não. Eu aproveito o meu boy, que é pai também. Bom, eu fui criada pelos meus pais, né? Estão juntos até hoje, graças a Deus. Só que meu pai ele era caminhoneiro, então ele ficava muito tempo viajando. Tipo assim, eu lembro do meu pai ficar 1 mês fora. E aí eu lembro quando ele chegava assim, ele trazia uma sacola cheia de biscoito, né? Biscoito recheado, eu adorava biscoito recheado. E eu sou a mais nova de 6, né? Eu tenho mais 5 irmãos. Somos 3 mulheres e 3 homens. E aí a minha mãe, hoje eu vejo, né, com a minha maturidade, o quanto minha mãe foi uma super heroína, porque ficar sozinha com 6 crianças em casa, marido ausente, viajando e tudo mais, né, a trabalho, é bem difícil, é bem complicado. Eu não sei se eu conseguiria dar conta, assim, se fosse Guerreira. eu, né, mas olha, é punk cuidar de 5 crianças Guerreira. sozinhas. Mas assim, a relação do meu pai, lógico, como eu sou mais nova, né, a caçula, então assim, eu sempre fui muito próxima do meu pai. Na verdade, meu pai sempre foi muito mais apegado a mim, né? Tanto que quando acontecia que meu pai bebia muito, né? Tem uma época que meu pai bebia muito, muito, muito.
Quando ele chegava, eu não lembro do meu pai chegar assim do trabalho, Sam. Ele sempre chegava meio batidinho, né? Tomava umas, parava de trabalhar, tomava umas para ir para casa. Então, assim, eu lembro que às vezes ele causava assim uma assim, meu pai, digamos que nunca bateu, nunca minha mãe, a gente, não. O problema dele era chegar e ficar falando. Para ele, todo mundo era vagabundo. Assim, meu pai adorava essa palavra. Não sei o que, todo mundo vagabundo aí. Ele sempre falava muito isso. Assim. Aí, quando ele começava a ficar estressado demais, falando demais, aí minha mãe falava, Márcia, vai lá, tentar colocar seu pai para dormir. E ele só ia para a cama comigo. E eu pegava lá meu pai pela mão, vamos, pai, deitar na cama, vamos dormir, que não sei o que, para ele parar de encher o saco, entendeu? Parar de ficar falando. Nossa, mas eu passei por isso, eu acho que foi praticamente o final da minha infância, assim, para uma boa parte da adolescência, passando por isso, assim, né? Meu pai bebia muito, quase todo dia, quando chegava em casa, e às vezes ficava um mês sem aparecer, porque trabalhava, né? Viajava pelo Brasil, digamos assim. E quando chegava, também chegava bêbado. Então, assim, eu lembro muito, não foi uma, não foi duas, foram inúmeras vezes de eu pegando meu pai para levar para a cama para dormir. Ele só se acalmava assim comigo, só. Entendeu? Mas assim, eu não tenho nada, digamos, nada me gerou um trauma, entendeu? Eu só fiquei muito tempo assim contra a bebida. Isso me causou assim, tanto que eu e todos os meus irmãos não bebemos. A gente pegou tanta bronca da bebida que a gente não bebe. E por muito tempo, os meus primeiros relacionamentos, eu procurava não namorar pessoas que bebiam. Meus primeiros namorados não bebiam. Aí depois que eu fui amadurecendo, né, que eu fui entendendo que uma coisa não tem nada a ver com a outra, não quer dizer que isso aconteceu comigo, com meu pai, né, com a minha família, com a minha mãe e tudo mais, vai se repetir comigo. Graças a Deus. Hoje eu sou casada com um rapaz que bebe, né, bebe assim socialmente, não chega a ser como meu pai. Mas bebe. Tá de boa. Porque antes eu não suportava ver, no começo, né? Quando comecei a me relacionar com uma pessoa que bebia, uma pessoa com um copo de cerveja na mão, bebendo. Eu já ficava meio assim. Ih. Mas, enfim, passou, gente. Passou. Mas acho que isso não me gerou nenhum trauma, a não ser essa questão de não querer ficar com alguém que bebesse. Mas também passou. Hoje em dia já não penso assim. Não tinha tolerância para quem bebesse. O meu pai também, ele desenvolveu... Eu acredito que meu pai seja alcoólatra, porque ele não consegue parar de beber. Mas ele trabalhava na FEBEM, e ele passou por momentos muito perturbadores na vida dele, nessa fase. E aí eu acredito que ele começou a beber para meio que tentar esquecer os episódios que ele passou nessa época. Mas ele desenvolveu o alcoolismo. Ele bebe até hoje. Mas como é que ele se manifestava com a bebida, assim? Como é que ele agia bêbado ou não? Ele sempre tava meio alterado por conta do álcool, mas ele nunca foi violento, agressivo, mas sempre tava lá, doidão. Mas não... meu pai é aquilo, eu só gostava de ficar falando. Não, meu pai também nunca foi violento, nem nada do tipo. Mas sempre as lembranças que eu tenho de que ele ia visitar a gente, ele sempre tava bebendo os negocinhos dele. Hoje em dia ele diz que bebe só cerveja. Eu não acredito, não. Mas ele diz que bebe só cerveja. Mas assim, para finalizar essa primeira parte, eu sou muito orgulhosa do meu pai, assim, entendeu? Acho que ele também lutou bastante aí na vida. E muito mais ainda da minha mãe, porque pela paciência. Nossa, minha mãe, gente, é um poço de paciência. Porque eu lembro do meu pai falando lá, e ela lá paradinha na frente da TV, assistindo a novela dela. É como se não tivesse ninguém lá falando, ele ficava lá reclamando sozinho. E eu acho que isso que gerava mais revolta, né? Porque ela não rebatia, dele, não ficava discutindo ali com ele, disponível, né? Você quer brigar, quer discutir? Vamos discutir. Não, ela ignorava. Ela ficava fazendo o que ela estava fazendo ali e pronto, acabou. Como se ele não estivesse ali falando. Mas, assim, de modo geral, sinto muito orgulho do meu pai.
e principalmente da minha mãe ter passado por tudo isso com a serenidade que ela passou.